Santo Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos e te engrandecemos neste dia, nesta manhã. Suplicamos da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Pedimos a Deus que o Senhor venha a nos ajudar em todos os nossos erros, em todas as nossas falhas, em tudo aquilo que erramos e pecamos, e muitas vezes insistimos e continuamos errando e pecando. Algumas vezes até na intenção, no intuito de acertar. Mas erramos, falhamos. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos perdoe e nos alivie o peso de sabermos que erramos e muitas vezes temos que carregar este erro. Pedimos também a Deus nesta manhã de terça-feira que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a entendermos, a compreendermos a tua palavra, que o Senhor nos dê da tua santa e poderosa graça. Precisamos da sua graça. Ajuda-nos, ó Deus e Pai. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Livra-nos, ó Deus, das nossas próprias misérias. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento e fala conosco. Esta é, Senhor, a minha oração. Com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vocês todos que estão nos ouvindo nesta manhã de terça-feira, lembrando que nós temos programação à tarde, 4h05, por aí, 4h08, somente pela internet, no site ministériograçaepaz.com.br ou pelo aplicativo você nos ouve. Aplicativo que você baixa no nosso site. Você entrar no site e lá você baixa o aplicativo. Nesta manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo para Timóteo. Então é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10, mas nós vamos ler o versículo 10, não vou tirar nada do contexto, não. Mas nós só vamos ler o versículo 10 no seu finalzinho, depois da palavra perjuros. Porque é daí para frente que nos interessa. Se você puder abrir a sua Bíblia,
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, depois da palavra perjuros. Leia junto comigo. Se você não puder ler, você ouve, eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, depois da palavra perjuros, diz assim: e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Irmãos amados, irmãs queridas, a palavra sã se refere à saúde, né? Significa coisa sadia. Uma pessoa que está sã, ela está saudável, ela não tem nenhuma doença. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa esta palavra, sã, saudável, para descrever as coisas verdadeiras da Bíblia, para descrever aquilo que dá saúde espiritual para as pessoas que ouvem e praticam. Aqueles que ouvem a sã doutrina, as palavras de linguagem saudável e de fé, vão ter, obviamente, um espírito saudável, um espírito sem doenças, porque a doença do corpo a gente detecta logo, né? Dói aqui, dói acolá. Agora de manhã, por exemplo, eu estava falando com a minha mãe, ela está com tosse, né? E não quer ir no médico. Porque, sabe aquela tossinha? 87 anos para 88. Não quer ir no médico. Diz que não precisa. Então. Mas as coisas físicas a gente detecta logo. Agora, a doença espiritual já é de difícil identificação. E Paulo, curiosamente, e é isso que nós vamos abordar nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Paulo usa algumas expressões nas suas cartas, especificamente na carta para Timóteo, que indicam doenças físicas, doenças psíquicas, né? E ele abre esta sessão de diagnóstico que ele faz através da palavra de Deus. Provavelmente Paulo andava em contato muito próximo com Lucas, que era médico, e eles deviam conversar muito, né, sobre doenças, diagnósticos, essas coisas todas, como é que se curava. E esta conversa aparece claramente nas duas cartas para Timóteo. Ele inicia usando a palavra sã, que vem de saúde, de saudável. Depois,
ele vai para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número... E eu vou ter que ficar meio de lado aqui, porque não tem outro jeito aqui, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Se você puder acompanhar aí, eu acho que será extremamente interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo fala de uma consciência cauterizada. O que é cauterizar alguma coisa? É mais um indicativo de que ele conversava muito com Lucas. Porque cauterizar quer dizer queimar com um instrumento quente. Né? Nessa época aqui, que isso foi escrito, na época que Lucas era médico, em alguns casos, e eu não sei quais deles, se usava cauterizar as feridas expostas. Queimava-se feridas expostas para evitar infecções, evitar um problema maior futuro. E Paulo usa isso, este termo médico, cauterização, queimar com instrumento quente, para dizer que muita gente tem a mente, a cabeça cauterizada. Quer dizer, o lugar que se cauteriza, o lugar que se queima, aquele tecido ali morre. Como aquele tecido morre, o sangue não circula ali mais, não tem como infeccionar. Só que tem gente que tem a cabeça cauterizada, a mente, a parte que se usa para pensar. E Paulo está dizendo que tem gente que usa, que tem esta parte da cabeça queimada, porque queimou, vira um tecido morto ali. Tem gente que tem a cabeça morta, não circula mais o sangue, não há movimento ali. E é isso que ele fala aqui para Timóteo. Ele alerta Timóteo que tem gente que é tão falsa. Você já ouviu dizer aquelas pessoas que dão um tapa, esconde a mão? Né? Hoje em dia não se usa mais essa expressão, dar o tapa, esconder a mão. Hoje usa-se a expressão pessoas que se fazem de mané, não é? É aquele que se faz de bobo para enganar o outro. É o hipócrita. São aqueles que falam mentiras. E Paulo diz que esta gente tem a mente cauterizada, porque estão lendo a verdade, estão vendo a verdade e não conseguem trazer aquilo para as suas vidas e nem transmitem para a vida dos outros. E como é difícil, como é incômodo a gente ver isso e ficar passivo. Eu não sei como é que tanta gente vê as coisas mentirosas, falsas. Aliás, eu não sei como é que no nosso país há esta passividade com tantas coisas. É uma letargia, parece que nós somos doentes. E não estou falando só no âmbito religioso, não. Porque o âmbito religioso
reflete as outras partes, os outros segmentos da sociedade. Nós somos um povo passivo, extremamente passivo, idiotamente passivo em todas as áreas. Todas as áreas. E quando chega na área religiosa, nós também somos passivos. Nós sabemos de tantas coisas e muitas vezes apoiamos o errado. E Paulo diz que quem faz isso, e quem participa disso, ou mesmo quem promove isso, tem uma consciência cauterizada, queimada, morta, uma área morta da consciência. E agora eu convido você para ir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4. Timóteo 6, 4. Paulo escreve assim: enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Você observa que Paulo usa outra expressão médica da medicina, ter mania. São pessoas, né? Você já ouviu falar daquela doença chamada TOC. Já ouviu, né? TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. São as manias. Isso é uma doença psicológica. Isso é uma doença da alma. E grandes personalidades têm essa doença. Né? Por exemplo, tem um cantor que é chamado de o rei da música, que tem essa doença. Tem o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. E Paulo fala dessa, né? Naquela época não existia esse termo TOC. Mas ele fala de pessoas que têm manias, têm compulsão, têm problema mental. Porque ouvem a verdade. Ele diz, ó, só pode ser problema mental. Ouvem a verdade, conhecem a verdade, não seguem a verdade e ainda discutem com a verdade. Então Paulo diz assim, ó, só pode ser um problema de mania. Que gostam de ficar contendendo com palavras. Estão falando a mesma coisa usando palavras diferentes. Você vê que Paulo, ele faz um diagnóstico da vida cristã, dos cristãos da época dele, e os cristãos da nossa época. Nós não somos diferentes. Hoje a gente encontra para todo lado uma doutrina doente, que eu gosto de chamar de anêmica, que não é sadia, mas as pessoas seguem. A gente encontra por todo lado pessoas com a mente cauterizada, porque só pode ser, a pessoa ouve a verdade, mas é tão difícil, sabe? E pessoas que têm manias.
são doentes. Mania de contender com palavra. Não contender com a verdade, mas contender com palavra. Mas Paulo não para aí. Este contato de Paulo com Lucas traz para Paulo uma amplidão ao escrever. Abre aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Olha o que Paulo escreve. 2 Timóteo 2,17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. É curioso, porque há muito tempo atrás, quando eu fiz a minha faculdade de teologia, no começo dos meus estudos, uma das matérias que se ensinava, e eu lia isso aqui, eu questionava, era a tal da ética pastoral. E eu sempre questionava, eu tenho que ter ética pastoral ou eu tenho que ter ética para com Deus? Porque se eu não puder citar o nome de pessoas, então Paulo está errado. Quando ele cita aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, ele cita aqui duas pessoas, olha, Himeneu e Fileto, pessoas que eram nocivas ao Evangelho, pessoas que corroíam a igreja, corroíam o meio cristão como verdadeiro câncer. E esta palavra câncer, todo mundo sabe que câncer é uma doença, né? Terrível nos dias de hoje. Mas esta palavra, ela pode ser traduzida como gangrena. Porque naquela época não se conhecia uma doença chamada câncer. Ela podia existir, mas ela não era identificada. Então, a tradução, na verdade, seria gangrena. O que é uma gangrena? Se lá no começo não se cauterizar a ferida vira uma gangrena. É a corrupção, o apodrecimento de todo o tecido do local lesionado, da ferida. Isso é uma gangrena. O tecido, a carne, vai se corrompendo, vai apodrecendo. Isso é uma gangrena. Por causa disso que se cauterizava. E Paulo diz que tem gente que fala coisas, naquela época já era assim, imagina hoje, né? Que corrói como uma gangrena. Porque a gangrena se espalha rapidamente. Por causa disso que existem os antibióticos, né? Naquela época não existia, meus irmãos, minhas irmãs, não existia isso. A ferida era limpa, né? E aplicava-se os remédios que se tinha na época.
azeite, às vezes jogava-se o vinho fermentado por causa do álcool. Mas não existiam os antibióticos fabricados, existiam plantas que agiam como antibióticos naturais que se colocavam ali no lugar da ferida. E Paulo usa exatamente isso para dizer, olha, como a gangrena corrói, existem pessoas que corroem também a sã doutrina. E existem as pessoas que se permitem serem corroídas, o que é pior ainda. Ora, se você tem um ferimento no seu braço, na sua perna, na sua mão, no seu pé, o que você faz? Você trata. Você vai deixar o ferimento gangrenar? Porque se gangrenar, você vai perder a mão, o braço, a perna, a parte gangrenada tem que ser amputada, tem que ser cortada, porque senão aquilo pega o corpo inteiro. É isso que Paulo está dizendo. Por causa disso que ele diz que corrói, come, é exatamente isso. E ele cita duas pessoas que faziam isso. Pessoas que falavam coisas, que levavam coisas que estavam corroendo a sã doutrina. Pessoas que se desviaram da verdade e pervertiam a fé. Naqueles dias de Paulo, pervertiam a fé de alguns. Nos dias de hoje, perverte a fé de multidões. E aí Paulo vem para o seu último diagnóstico das doenças espirituais, que ninguém dá muita atenção, né? Ninguém dá muita atenção. Não. Uma doença no corpo, todo mundo dá atenção. Mas uma doença espiritual, raramente alguém... uma doença no corpo, uma doença na alma, as pessoas dão atenção, né? Um surto, um problema qualquer na alma, um problema psicológico é uma doença na alma. Mas uma doença espiritual, primeiro que as pessoas não dão atenção, porque não diagnóstico, não existe um diagnóstico disso daí. Mas Paulo está dando esse diagnóstico aqui. Ele mostra quais são as doenças. E ele encerra esse relatório do doente espiritual aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, meu irmão, minha irmã, versículo 3. 2 Timóteo 4:3, ele fala... Esse levantamento que ele fez, ele encerra aqui, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos. É o último diagnóstico de Paulo, desses casos clínicos dos últimos tempos. Ele usava para o seu tempo presente e serve para nós aqui nos últimos tempos. Coceira nos ouvidos. Normalmente, eu não tenho nenhuma formação em medicina, mas normalmente uma coceira nos ouvidos, uma coceira persistente, intermitente, ela indica um início ou a presença de uma infecção. Chega depois até a doer o ouvido. Dói o ouvido, ataca a garganta, mas a coceira, ela é um indício.
Estou falando coceira no ouvido, não na orelha. Diferença. Paulo fala do ouvido, não é na orelha. Coceira na orelha a gente tem, né? Agora no ouvido é a parte de dentro. E a infecção se dá lá dentro. E quando lá por dentro começa a coçar frequentemente, pode consultar como é que chama o médico? Otorrinolaringologista. Ele vai constatar aí o início de uma infecção, uma inflamação, alguma coisa do tipo. E Paulo fala que tem gente que parece que tem coceira no ouvido. Quer dizer, tem um problema no ouvido. Quando ele está dizendo coceira, por quê? Na época dele, o sujeito era surdo ou tinha um ouvido bom. Hoje nós sabemos aí que tem tímpano perfurado, tímpano, né? Hoje se descobriu uma porção de doenças no ouvido, infecção, otite, vai por aí afora. Então Paulo usa essa expressão coceira nos ouvidos para dizer que é uma pessoa que tem problema no ouvido. Não gosta de ouvir a verdade, tem coceira no ouvido. Ouve a verdade e a verdade incomoda, parece que a pessoa fica... A verdade parece que é um martírio na vida daquela pessoa, porque ela fica incomodada, como se tivesse coceira nos ouvidos. Olha, dor de ouvido é um negócio terrível. Eu acho que eu tive exageradamente 2 vezes na vida. É uma coisa terrível. Você já teve dor de ouvido? Você sabe do que eu estou falando. Se você nunca teve, espero que você não tenha, porque é chato demais. E tem gente que quando ouve a verdade, fica assim. E é isso que Paulo está dizendo nesse diagnóstico que ele faz da fé. Pessoas que ouvem a verdade, muitas vezes até conhecem a verdade, mas preferem as fábulas, preferem aqueles que falam o que elas querem ouvir. Tem gente que quer ouvir determinadas coisas. Então, por exemplo, não vai ouvir esta programação, não ouve. Por quê? Porque aqui eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que a Bíblia diz. E tem gente que não ouve, porque se enquadra aqui nessas pessoas que têm coceira nos ouvidos. Querem ouvir coisas boas, mesmo que forem mentira. Olha, Deus vai mudar a sua vida, viu? Deus está encerrando o seu cativeiro. Deus está mandando te dizer que está encerrando o seu cativeiro hoje. Olha, eu estou vendo aqui vitória na sua vida. É mentira. Não está vendo nada. Deus não mandou dizer nada, porque Deus não é particular. Deus é de todos. Deus não faz diferença de pessoas. Você vê que a Bíblia contradiz o que essa gente fala. Eles contradizem a Bíblia quando dizem essas mentiras, essas falácias. Mas as pessoas gostam de ouvir. Bom, meu cativeiro está sendo encerrado. Tudo mentira. E às vezes isso, não sempre, mas às vezes, e é possível, provoca na pessoa que ouve uma mudança de atitude, não cristã, mas pessoal. E esta mudança, é claro que não é permanente. E as pessoas gostam disso, mesmo que daqui 15 dias, 10 dias, um mês, elas achando que deram um passo para frente, voltem 10. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele diz da sã doutrina quando ele começa a falar. Nós temos que ouvir coisas saudáveis, não coisas boas.
coisas gostosas de serem ouvidas. Porque a Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia, ela não, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma descrição dela como sendo um buquê de rosas. A Bíblia você vai encontrar uma descrição dela como ela sendo uma espada de 2 gumes. Uma espada é algo completamente diferente, completamente oposto a um buquê de rosas, né? E ainda diz que ela é uma espada de 2 gumes, quer dizer, ela corta na parte de cima e na parte de baixo. Então a Bíblia não é para falar coisas agradáveis. A Bíblia é para limpar a ferida. A Bíblia vai lá na ferida, mas vai limpar esta ferida. E para limpar a ferida dói, porque vai mexer na ferida. A Bíblia vai lá na ferida, que muitas vezes está com uma infecção por baixo, e pode causar uma gangrena. A Bíblia vai lá, tira aquela sujeira, ela limpa, e isso dói. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane com esses faladores, com essas baitacas que repetem todos os dias as mesmas mentiras. E trazem para vocês todos os dias, seja no rádio, seja na televisão, na internet, nos púlpitos, trazem para vocês todos os dias uma doutrina doente, transformando cada um de vocês em pessoas com a mente cauterizada, em pessoas com manias, em pessoas com gangrenas e com coceira nos ouvidos. Mas é você que escolhe. É você que escolhe o que você quer ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É você que escolhe. Você quer ouvir a palavra de Cristo, que vai limpar a ferida. Ai, pastor, mas não passa bálsamo na ferida? Passa, claro que passa. Mas antes de passar o bálsamo, tem que limpar. Não chega lá na ferida e joga o bálsamo. Não chegava na ferida e jogava o azeite. Não, limpava ela primeiro. Isso é assim. Ué, seu filho se machuca, você, o que você faz? Lava a ferida, não é? Com sabão. Depois você cuida. É isso que a Bíblia faz. Cuidado com esses faladores que dizem que resolvem tudo. São pregadores de rosas. Né? Tem até uma canção, Pregador de Rosas, que eu acho muito bonita. Não é louvor, não. É uma canção, é uma música. Não é louvor. Porque, na verdade, as pessoas não sabem diferenciar um louvor de uma música. Mas o louvor não é uma música? É, mas nem toda música é louvor a Deus. Pregador de Rosas é uma música, uma letra extremamente interessante. Eu devo ter por aqui. As pessoas só pregam rosas. Porque não se iluda. A vida com Cristo não é mamão com mel, não. A vida com Cristo é difícil. Porque Cristo não chamou ninguém para ser feliz, como dizem por aí. Cristo nos chamou para carregar a cruz. Estou falando alguma mentira? E Paulo faz esse diagnóstico das doenças espirituais que eu trouxe para vocês nesta manhã de terça-feira.
Que isso, meu irmão, minha irmã, seja motivo da nossa análise. Cada um olhando para dentro de si. Será que eu não ando com coceira nos ouvidos? Será que o meu espírito não está gangrenando? Será que eu não tenho manias espirituais? Será que eu não estou com a minha mente cauterizada? Será que eu não prefiro os ensinamentos doentes à sã doutrina? Isso é uma análise que cada um de nós tem que fazer. Porque é cada um de nós que tem que resolver o que vai seguir. Se nós vamos seguir a Cristo, ou se vamos seguir os falsos mestres das sinagogas de Satanás. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos tão profundamente, Senhor, porque mais uma vez o Senhor vem nos alertar, mais uma vez o Senhor vem nos mostrar a verdade. A verdade já está aqui na sua palavra, mas o Senhor conhece bem o que o pecado fez na sua criação. E não foi o Senhor que introduziu o pecado, foi o homem que permitiu. Por causa disso que o homem fica doente e morre. E sabedor de tudo isso, o Senhor nos alerta nesta manhã sobre as doenças que podem corroer a nossa salvação. Nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar, Senhor, te exaltar pela sua compaixão e pela sua misericórdia para conosco. Continua, Senhor, falando com cada um de nós, nos instruindo e nos ajudando, Senhor, a vivermos o cristianismo verdadeiro, o cristianismo centrado no Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E é no nome dele, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.